Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós vamos receber no nosso programa o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, do PSD. Prefeito, muito obrigado aí pela participação no programa de hoje, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a você, Wagner, aqui cumprimentar todos os ouvintes que estão aqui nos acompanhando. É um prazer, uma satisfação pela primeira vez de estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho aqui da concepção da nossa gestão a nível de Sertão Central, a nível de Quixadá. Nós estamos lá, fomos reeleitos agora, fui eleito em 2020, agora reeleito em 2024. Estamos começando, vamos dizer assim, a segunda gestão, desafios enormes, responsabilidade redobrada, tendo em vista que a população nos deu aí uma aprovação muito grande. E nós estamos aqui para falar um pouco da gestão, das nossas ideias e aqueles conceitos que nós estamos tentando descentralizar aí para o sertão cearense. De fato, o senhor foi reeleito para mais um mandato agora, que se iniciou em janeiro, acabou de encerrar ali o 101º dia de gestão. Eu queria saber o que é uma prioridade para o senhor nesse segundo mandato. A gente sabe que, encerrado o primeiro mandato, iniciado o novo mandato, é claro que novos desafios aparecem, O senhor quer realizar outras conquistas que foram feitas ali no primeiro governo. O que é prioridade para o senhor agora nesse momento? Na realidade, o que é que o senhor pode citar? Na realidade, Wagner, assim, quando, via de regra, os prefeitos ou alguns políticos se credenciam para um segundo mandato, a tendência é desacelerar um pouco, E no nosso caso lá não, pelo contrário. Nós estamos acelerando mais ainda. Depois que terminou a eleição, não parei um minuto, não tirei férias, continuei trabalhando, fazendo entregas importantes que conseguimos entregar depois da eleição. Restaurante popular, que era um desejo antigo nosso lá, desde o começo da gestão nós entregamos quando passou a eleição. Várias escolas nós já entregamos esse ano, reformadas, completamente adaptadas, climatizadas, bem organizadas para os alunos da rede pública do município, e dentre outras ações. Obviamente que nesse segundo mandato nós temos algumas prioridades. A prioridade maior, indiscutivelmente, é esse sonho acalentado por parte da população por décadas, que é um novo hospital para o município. Nós temos um hospital lá municipal que foi construído, não era nem nascido ainda, na década de 60, 68 mais precisamente. E esse hospital ele ficou completamente incompatível com a necessidade da população. E nós vamos levantando essa bandeira mesmo antes de ser prefeito. Eu sou médico, então eu sou da área da saúde. Então, eu desde o início que eu sei a necessidade de um novo hospital. E isso a gente já vem trabalhando há algum tempo, desde da governadora Isolda. Eu apresentei para ela um projeto de que a gente pudesse contemplar a população com esse sonho, com esse desejo. Ela deu sinalização, foi no município, conversamos sobre isso, já estava bem adiantado, houve a mudança de governo e aí nós começamos a conversar com o governador Elmano. E para nossa grande satisfação e nossa alegria, recentemente, agora poucos dias atrás, o governador Elmano foi lá junto com a gente para dar ordem de serviço. Quer dizer, a obra já está começando, já iniciou na realidade, já está acontecendo. Então essa é uma parceria com o governo do estado. Com o governo do estado, através do governo do estado. Em relação aos recursos, prefeito, como é que vai ser distribuído isso? A grande parte desse prazo para a obra ser concluída. A grande parte desse recurso, que foi uma obra orçada em 18 milhões de reais, foi por parte do governo do estado. Existe uma parcela mínima do município, mas a obra, o valor maior foi do governo do estado. Essa obra é uma parceria do município com a Secretaria de Saúde do estado. Vale salientar que não é mais um hospital, não é essa a definição. É um novo hospital que vai substituir o que nós temos hoje no município. Então, assim, hoje nós temos a pactuação de alguns serviços para um hospital que hoje atende. Então, nós vamos tirar essa pactuação de lá, nós vamos tirar essas clínicas que atendem lá, nós vamos atender nesse novo prédio, nessa nova estrutura que fica em frente à Faculdade de Medicina, que vai ser um laboratório muito melhor para os alunos de Faculdade de Medicina que trabalham lá. Quer dizer, vai melhorar tudo vai melhorar para o paciente, vai melhorar para os professores da faculdade, vai melhorar para os servidores do município que trabalham no hospital hoje. Então tudo vai ganhar, tudo vai ser importante para o município. E além de que a população esperou muito tempo por isso. E quando se houve aquela discussão dos hospitais regionais, o Quixadá ficou com uma certa frustração, porque o Quixadá é o maior município do Sertão Central. Então todo mundo acreditou que viria para Quixadá.
e não veio para Quixadá. Então, existe aí uma certa frustração, que obviamente que isso aí já foi superado, mas com esse advento do novo hospital vai ser tudo apaziguado em relação a isso. E é uma necessidade realmente legítima da população de pleitear isso, né? É uma necessidade legítima. E prazo, prefeito, para ficar Eu pronto acredito que no final do ano que vem a gente consiga concluir, porque é um hospital plano, não é um hospital de edificações grandes, é um hospital de 100 leitos, mas a gente conseguiu uma área estratégica que é um hospital plano. Como é uma obra plana, tende a ser mais rápida, mais célere. Então a gente tem uma expectativa de que daqui para o final do ano que vem a gente consiga concluir esse hospital. E quais são as áreas que o hospital vai atender? Em termos de, vai ter emergência lá? Hoje, como eu lhe falei, nós temos um hospital que já atende traumatologia 24 horas, já tem clínica médica. Então essas pactuações elas vão permanecer e vão vir para esse novo hospital. E aí, obviamente, como é um hospital bem maior, nós temos hoje falando de 28 leitos, nós vamos passar para 100 leitos, 3 vezes o valor, a quantidade de leitos. Então, naturalmente, vai precisar de ampliar a pactuação com as clínicas. E aí nós vamos discutir com a Secretaria de Saúde do Estado, né? Ela, inclusive, teve agora com o governador lá, ela sabe muito bem da necessidade dessa realidade, e nós vamos chegar qual é a fragilidade da região. Hoje nós temos oncologia, nós temos traumatologia, o que é que precisa mais? Vamos aumentar a traumatologia? Vamos ampliar então aqui para esse hospital novo. E aí é uma questão técnica que a gente precisa desenhar, vamos dizer assim, essa ampliação de serviços ofertados lá por esse novo hospital. Prefeito, em relação à ampliação de serviços, o senhor vai precisar contratar mais pessoas? Vai ter concurso público? Como é que vai ser isso? Na realidade, nós estamos desenhando um concurso público já agora para esse ano, lá no município, né? Nós temos lá uma dificuldade. E olha que em 2021, quando nós assumimos a gestão, tinha uma briga, era desigual e, no meu julgamento, sem menor necessidade, briga no bom sentido, obviamente, né? Do município com os concursados de um pleito anterior, né? E o município tinha entrado por decisão do gestor anterior contra os concursados para não aceitá-los. E eu, quando eu assumi, que era um compromisso de campanha, anulei, obviamente, pedi para os nossos procuradores anular essas ações que o município tinha com os concursados e, graças a Deus, nós conseguimos mérito e nós chamamos todos os concursados que tinham. Já foi um feito histórico na nossa gestão. E agora eu já me prontifiquei e estou já designando uma equipe para isso, para a gente idealizar um novo concurso público lá em Quixadá. Né, nós estamos aí com esse sentimento de fazer, é necessário realmente. Quais são as áreas, prefeito? Olha, mais na área da educação, né, nós estamos fazendo um estudo de acordo com cada pasta, né? Eu pedi para todos os secretários fazer um levantamento de cada área, como é que está atualmente, como é que precisa, e aí esse desenho eu ainda estou formatando, vamos dizer assim. Mas vai ter para esse ano? Vai ter, a gente já vai começar agora, eu acredito que até o começo do segundo semestre a gente já esteja tramitando bem adiantadamente essa questão do concurso. Prefeito, o senhor falou dessa parceria com o governador Elmano em relação ao hospital. O senhor também está preparando no município uma estação tecnológica, né? Isso também vai ter uma parceria com o governador? Como é que vai ser isso? Sem dúvida nenhuma. Hoje, eu acredito, Wagner, que seja um dos grandes olhares que eu tenho desenhado para o município de Quixadá, pensando aí numa política de Estado realmente para poder influenciar e impactar nas futuras gerações, né? E esse olhar estratégico que eu estou tendo em relação ao desenvolvimento econômico. E dentro desse desenvolvimento econômico, vale salientar que hoje em dia o município de Quixadá, ele tem mais de 2.000 alunos só de tecnologia. Vocês imaginam a grandeza que isso representa para uma cidade do interior do estado do Ceará, do Nordeste, vamos dizer assim. Né? E hoje esses jovens que estão fazendo tecnologia, tem jovens hoje quixadaenses com empresa aberta no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e morando em Quixadá. Temos jovens hoje, garotos em Quixadá, que estão fazendo pós-doutorado na França. Então esses jovens, eles têm que se permanecer no Quixadá, esse jovem tem que construir sua família, tem que investir e participar do desenvolvimento econômico de Quixadá. E para isso, né, eu estive visitando algumas áreas que têm um case já aprovado, como Florianópolis. Eu estive em Florianópolis, lá na CAT, participando de alguma reunião, inclusive o Topázio, na época, era vice-prefeito, tivemos com ele lá conversando e tal, e nós decidimos que nós precisamos de ambientar esses jovens em um local, né, ambientar. E aí surgiu a ideia da estação, que é uma estação ferroviária, e nós estamos adaptando-a para ser uma estação tecnológica. Nós estamos finalizando esse projeto. Semana agora passada nós recebemos lá o reitor custódio da UFC, o reitor Vali, da UFCE, nós recebemos o Dr. Alci Porto, do Sebrae, e nós, como representante do município, fizemos uma grande reunião para a gente idealizar a governança desse espaço, para que não seja uma política de Estado, e sim de governo, e sim de Estado.
né, que ela possa se perpetuar, influenciando, impactando nas futuras gerações. Prefeito, você fala muito nessa questão da tecnologia e hoje, de fato, é uma necessidade de você formar mão de obra, movimentar aí a economia, né, criar empresas, empregos, mas às vezes a gente fala de tecnologia, a população ela não entende muito bem isso, qual é o impacto que isso vai se dar. Eu queria que o senhor fosse um pouco mais claro em termos de como é que isso vai funcionar, né? Os estudantes, eles vão vir, vão se formar, o que é que vai acontecer no município, né? Em termos práticos. Claro, assim. Vamos dar aqui devidas proporções, né? Comparações, na realidade. Nós temos lá alunos que estão se formando em tecnologia. O salário inicial de um aluno desse aí não é menos do que 5, 8 mil reais. Quer dizer, se você imagina, se você tem 2 mil alunos saindo periodicamente uma quantidade, isso vai ter um impacto financeiro muito grande na cidade. São os novos empregos, né? Novos empregos. É como se você estivesse levando uma indústria de calçado, contratando aí 1.500 funcionários. Então, só que para além disso, esse pessoal, ele precisam ajudar na vocação do município. Hoje em dia, Wagner, é interessante que hoje nas esfeiras estudantis dos alunos do município, eles já estão tratando disso. Alunos da rede de ensino municipal, a gente chega participando das feiras, eles estão fazendo aplicativo no bairro dele para vender pão, para vender um material de limpeza. Hoje, os próprios alunos, olha como é impactante isso, né? Há décadas atrás, nós tratávamos da agricultura, que era o nosso algodão, que era o ouro branco. Nós temos uma estrada do algodão, porque realmente mudaram bastante, as pessoas viviam do algodão, da agricultura. Hoje não, hoje é tecnologia. E a gente precisa fortalecer essa cadeia produtiva lá que está na nossa porta, gente. Nós precisamos abrir os olhares de quem pode nos ajudar, no caso do governo do Estado. O governo do Estado precisa entender que na nossa região nós temos uma mina de ouro que precisa ser lapidada, ser estimulada, ser produzida, incentivada, que é essa mina de pessoas altamente qualificadas. Que é a educação. Né? Que é a educação, esse pessoal da tecnologia. Vamos trazer uma empresa âncora, uma Google da vida, uma Amazon, colocar lá dentro do município. Né? Isso é que eu tenho pedido a eles a atenção disso aí, porque isso aí vai mudar a realidade de uma cidade. Né? Perfeito. O senhor falou aí de mina, né? Eu lembrei da usina que foi desativada. Tem alguma novidade sobre isso? Olha, a gente tem buscado, você falando aqui em usina, Wagner, eu tenho tido uma aproximação muito grande com alguns investidores, né, de minério, de lítio, lá da região do Sertão Central, mais especificamente de Banabuiú, Solonópolis e Quixadá. Eles estão lá prospectando lítio já faz uns 2 anos, né, e uma informação importante é que a pureza do lítio lá é melhor do que a média nacional. Né? E o que é que nós estamos feito enquanto município? Nós selecionamos uma área lá, próxima a Quixadá, de 90 hectares, e estamos tentando atrair esses investidores para ficar dentro dessa área. Né? Conversei com o governador Elmano, conversei com o secretário Chagas Vieira sobre isso. Eles estiveram agora na China, inclusive eles levaram um portfólio do Quixadá, mostrando essa prospecção, mostrando a qualidade do lítio. E qual era o nosso pedido ao governador? Vamos trazer uma fábrica de bateria de carro elétrico para cá? Porque nós já vamos ter um polo automotivo aqui no Horizonte, que vai ter caminhão elétrico, vai ter ônibus elétrico, tem uma fábrica na Bahia que foi construída de automóvel e lá ficaria uma de bateria de carro elétrico, e como matéria-prima prioritária é o lítio que nós temos lá de boa qualidade. Então essa cadeia produtiva com esses atrativos locais certamente tem tudo para dar certo. Né? E aí agora o município tem suas limitações, a gente precisa de um olhar estratégico dos nossos governantes maiores, que no caso aí seria o governador Elmano, o secretário de Desenvolvimento Econômico também, Domingos Filho, é ciente dessa nossa vantagem competitiva, e nós estamos aí aproveitando a oportunidade aqui no seu programa também já para divulgar um pouco mais essa vantagem que nós temos competitiva ali no interior do sertão do Ceará. Uhum. Prefeito, o senhor está aí vamos dizer assim, no início do segundo mandato, né? O senhor já falou de algumas ações que o senhor está tocando. Quais são os principais desafios, as principais dificuldades que o senhor está enfrentando agora nesse momento? A gente sabe que os prefeitos têm dificuldades orçamentárias, né? A gente já sabe de tudo isso. Mas eu queria que o senhor pontuasse aí algumas dificuldades que o senhor pode estar tendo agora nesse início, para entregar o que o senhor prometeu aí no ano passado. Na realidade, existe uma sazonalidade, é incrível isso, depois que você está dentro da gestão que você consegue perceber mais claramente isso. Né? Existe uma sazonalidade que deixa a gente muito inseguro no que concerne a questão dos repasses para os municípios. Né?
Vou dar um exemplo. Nós temos o FPM que ele oscila e a gente não consegue prever. Como é que você consegue planejar uma determinada gestão se você não sabe o que é que você vai receber? E as emendas são incertas também, né? Pois é, e aí é o grande dificuldade, o grande gargalo que os prefeitos ficam chorando, né? Porque, por exemplo, agora, nesse último repasse do FPM, veio menos do que do ano passado. No mínimo, você espera que venha a mesma quantidade do ano passado. Então, você fica oscilando. E você, hoje, que no meu juízo é uma coisa equivocada, né, que você já tem que colocar a emenda como um complemento orçamentário para o município. E não deveria ser assim. Né? A emenda deveria ser um plus, um adicional para você fazer um projeto diferente do que habitualmente você idealiza e não depender de passar 6 meses, 7 meses, 8 meses esperando a emenda. Quando tem uma decisão do Supremo, não posso colocar a emenda. Agora você fica refém de uma situação que inviabiliza, vamos dizer assim, você concretizar mais aquilo que você almeja, que a população deseja, que a população lhe pede. Mas graças a Deus, mesmo diante de todas as dificuldades, né, ter recebido um município que, inclusive, aqui só para ilustração, nós recebemos um município com mais de 20 milhões de débito, de dívidas. Nós tínhamos uma UPA que estava fechada. Imagina na época de pandemia, a única emergência do município fechada por atraso salarial, né? E nós estamos agora no 4º mês da segunda gestão, pagamos todos os salários dentro do mês trabalhado. Desde 2021, de janeiro até agora, se Deus quiser, vamos continuar assim, todos os salários em dias pago dentro do mês. Então isso é uma obrigação, obviamente, né? Mas assim, é uma coisa inédita no município, que eu tenho tido muito cuidado em relação a isso, de continuar, né, fazendo esses investimentos corretamente, que a população possa realmente sentir, né? Temos muitos desafios, a saúde é um problema crônico, nós temos problemas infinitos e recursos finitos. Então a gente tem que elencar as prioridades, né? Por isso que nós estamos como pauta principal na nossa reunião que tivemos com o governador agora. Eu fui tratar sobre o desenvolvimento econômico, mas também como a questão estrutural de um novo hospital para o município de Quixadá. Perfeito. Prefeito, vamos falar aqui um pouquinho de política. O seu partido, o PSD, ele ganhou muita força nos últimos anos, se aproximou aí do governo do estado, né? Inclusive tem secretários estaduais, tem também a vice-prefeitura aqui em Fortaleza, e o nome do Domingos Filho, né, que é uma liderança aí do seu partido, chegou a ser ventilado aí como possível candidato ao Senado. Como é que o senhor vê essa questão? É dessa corrida ao Senado e dessa, vamos dizer assim, disputa tão acirrada de nomes governistas para essas duas vagas? Olha, eu acho que o PSD realmente ele criou um corpo muito grande, não só a nível de Ceará, mas a nível de Brasil. Hoje é o maior partido do Brasil, né? Tem se despontado aí com boas gestões, né, em capitais, em governos estratégicos, e eu tenho buscado essa aproximação com o PSD. Na realidade, Quixadá hoje é a 10ª maior cidade do estado, né? Nós temos cidade como Caucaia, também governada pelo PSD. Eu acho que nós somos a 2ª cidade maior do PSD a nível de estado. Eu acho que é muito legítimo o PSD participar de uma mesa de discussão em relação aos futuros nomes para cargos estratégicos, como, por exemplo, o Senado. Eu acho que o PSD ele deverá, e obviamente acredito que vai participar de uma discussão em relação aos nomes pleiteados que a gente escuta, né, aí que estão sendo ventilados. Eu não tive ainda nenhum contato com nenhum deles, né, não tenho um compromisso. Eu acho que o compromisso agora é continuar trabalhando em prol da população, como eu tenho feito, levantando as pautas, e eu quero aqui fazer um justo reconhecimento pela boa relação que eu estou tendo com o governador Amano. Eu tenho sido muito receptivo com eles, ele tem sido muito atencioso em relação às pautas do município de Quixadá. E, obviamente, o nosso presidente, Domingos Filho, ele é bem habilidoso, ele sabe tratar dessas pautas, né? Obviamente que seria um nome muito bom, né? Se caso ele vier a concorrer, eu acredito que ele tenha credencial para isso. Mas eu acho que ainda existe aí a necessidade de uma conjectura, de um diálogo, sentar na mesa. Eu acho que, por hora, o que está se definindo mais é a nível de governo, né? E os outros aí estão caminhando aí para construir uma candidatura. Prefeito, e o senhor vem no 2º mandato, né? Claro que a gente já olha para frente, né? O senhor tem um longo mandato aí para cumprir, mas o senhor tem pretensões de um mandato aí na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional? Olha, na realidade, assim, pensado aí para frente? Eu, na realidade, tenho pensado muito em deixar um legado importante em minha cidade, que obviamente pode me referenciar a futuros pleitos. Mas, por hora, eu não vislumbro, né, nenhuma perspectiva. Assim, eu tenho focado muito
na qualidade de vida da minha cidade. Eu sou de Quixadá, né? Minha família toda é de Quixadá, então eu tenho uma relação extremamente carinhosa com minha cidade, com meu povo, né? Idealizei isso de ser prefeito desde os meus primórdios de infância. Meu pai foi prefeito, eu não era nem nascido ainda. Eu tive que construir o meu espaço, né? Certamente hoje ele não está mais entre a gente, mas ele deve estar orgulhoso do trabalho que a gente tem feito, pelo empenho que a gente tem feito. Eu tenho uma equipe secretariado muito dedicada, mudei pouquíssimos secretários. Talvez eu conte na palma de uma mão quantos secretários mudaram nesses quase 5 anos de gestão. Olha como é inédito isso. Você mudar tão pouco secretário, alguns porque saíram para concorrer a um cargo eletivo, alguns outros por uma questão pessoal, mas não teve nenhuma conduta de malversação, de recurso público, nada. Realmente foi uma decisão particular. E foram pouquíssimos secretários que nós mudamos. Então mostra um equilíbrio de uma gestão, né? Mostra o equilíbrio, e isso quem ganha é a população. População que ganha com isso, porque nós temos agora, por exemplo, vou dar um dado, o município de Quixadá nunca tinha ganho o selo Unicef. Nós ganhamos o selo Unicef pela primeira vez, porque são 4 anos de avaliação, de arguição para você pleitear isso aí, e no final da gestão, depois que passa a eleição, para não ter interferência política partidária de eleição, nós recebemos a premiação e ter o selo Unicef. Nós estamos com projetos inovadores agora, como o Geoparque Sertão Monumental, desde 2021, que nós estamos aí buscando, através da Unesco, essa chancela, para se tornar aquela nossa região que é belíssima, né, por natureza, de se credenciá-la para ser um geoparque. Só tem um geoparque no Ceará, que é o Araripe. Nós estamos pleiteando a 2ª vaga aí, então nós estamos com um grupo de trabalho trabalhando sobre isso. Nós temos um turismo muito forte em Quixadá. Nós temos turismo de aventura, nós temos turismo religioso, e você ter essa chancela da Unesco, isso potencializa muito, né, o turismo, que é justamente isso que nós estamos buscando em todas as vertentes. O que é que se pode se fazer para o desenvolvimento do Quixadá e da região? Porque a partir do momento que eu fortalecer o turismo no Quixadá, eu estou fortalecendo o turismo de toda a região do Sertão Central. Então nós estamos com esse olhar macro, de pensar grande, pensar a altura que o povo merece, do que o povo precisa. Nós estamos pensando na saúde, educação, no esporte. Nosso Quixadá de volta aí a Série A do futebol cearense, olha que coisa importante, né? Nosso Quixadá, nosso Quixinha na vitrine do esporte cearense. Faziam 10 anos que o Quixadá não participava de uma competição na Série A, né? Fazia 8 anos que o estádio do Quixadá não tinha jogo oficial. E aí o poder, Wagner, de uma gestão que tem de impacto na cidade, né? Você pensa que às vezes a gente quer fugir do debate político, né? A gente, não quero falar de política não, mas a política faz parte do nosso dia a dia. É importante a gente se interessar na política, porque é através da boa política que a gente consegue ter resultados diferentes. Seja na educação, nós só tinha tido uma escola nota 10 no município de Quixadá, que foi em 2008. Ano passado nós tivemos 18 escolas nota 10. Nós tínhamos tido uma escola premiada, uma escola reconhecida pelo ISPAES, que é uma avaliação do governo do estado, em 2008. E ano passado nós tivemos 18 escolas nota 10. Olha o impacto que isso, como é forte, né? De você saber que a educação está tendo um olhar, um reconhecimento, vamos dizer assim, pelo trabalho dos professores, pelo trabalho dos diretores, pela dedicação dos alunos. Nós estamos entregando aí, agora, só esse ano agora, eu estou entregando 7 escolas totalmente reformadas, climatizadas, com laboratório de informática, com tudo pronto, lousa digital. Hoje não temos escola privada no município com lousa digital, mas nós temos na escola pública. Que é justamente esse o conceito que a gente tem quando a gente pretende ser um prefeito de uma cidade, de um governador, de trazer educação de qualidade. Eu estou me sentindo confortável, porque estou lutando pelo um hospital, que graças a Deus já é uma realidade. Estou lutando pela educação de qualidade e agora estou me atentando à questão do desenvolvimento econômico e gerar emprego. A hora que eu gerar emprego, que eu tiver uma saúde e educação, aí certamente a gente vai galgar um espaço muito maior a nível de estado. Só para a gente encerrar aqui, prefeito, só para não deixar de citar, tem a questão também do saneamento básico, né? Teve o marco regulatório recentemente, Isso. Algumas prefeituras já estão se organizando em consórcio, muitas vezes, por conta da necessidade da cooperação, né? Como é que está essa questão no município? Na realidade, nós temos tido um entendimento com a CAGES, né? A CAGES tem participado efetivamente dessa pauta de saneamento, que inclusive é uma necessidade que eles interpretam, e agora, nesses próximos meses, inclusive, nós já temos uma área delimitada na cidade para a gente já expandir essa área de saneamento. É uma dificuldade grande isso, é um problema crônico. Pra você ter ideia, só nesses 4 anos de gestão nós já levamos água para mais de 5 mil famílias da zona rural de Quixadá. Mais de 5 mil famílias que, historicamente, décadas, no mínimo 4 décadas,
sofreram por falta de água na zona rural do município. Nós estamos tratando de uma zona de seca, de sertão. Você imagina passar 4 décadas você pleiteando, você não podia criar um animal, você não podia ter o básico da vida, que é água. E graças a Deus conseguimos levar. Hoje nós temos 2 distritos enfrentando dificuldade, que nós estamos tratando disso aí para implantar esse sistema de abastecimento de água, para resolucionar, vamos dizer assim, de forma mais contundente a dificuldade de água. E a questão do saneamento também, mais na região periférica, houve um crescimento desordenado, que é comum nessas cidades que estão crescendo. Nós estamos com um olhar bem estratégico agora em relação a isso, para ter esse controle situacional agora de poder crescer com garantia de loteamentos, inclusive, loteamentos que cresceram no município, que foram ortogados, que ficaram a desejar e que depois a repercussão vem para o município. Agora, como é que tá a questão da coleta lá no município, prefeito? Coleta de lixo, como é que tá? Lá também, inclusive eu sou presidente do consórcio de resíduos sólidos da região, né? Eu já fui reeleito agora também como presidente do consórcio. A gente tem feito um trabalho em relação a isso aí. São quantos municípios? São 6 municípios. São 6 municípios do Sertão Central que pertencem ao consórcio de resíduos sólidos, né? Inclusive eu estou buscando parcerias para a gente fazer um aterro sanitário regional para tirar esses lixões do município, que inclusive é um entendimento do próprio Ministério Público em relação a acabar com esses lixões, e realmente é uma necessidade, e eu, como da área da saúde, reconheço também isso, mas não é fácil de resolver isso, mas nós estamos buscando. Inclusive agora a Codevasp, nós fizemos um plano, fizemos um pacto de cooperação técnica para ver se via Codevasp a gente consegue implantar Tive agora reunido, inclusive, semana retrasada com eles, com o superintendente aqui do Ceará, e tratando sobre isso, para ver se a gente consegue resolver essa situação. Perfeito. Prefeito, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Ponto Poder Contexto. Fica aqui o convite para o senhor retornar em outro momento para contar aí novidades, né, do que tem sido feito por lá. Eu que agradeço a oportunidade, né, para a gente sempre é importante. Nós que estamos fazendo gestão no interior do estado, que desafio enorme, né, desafio de você ser prefeito de uma cidade no interior do Nordeste brasileiro. Precisa ter inovação, precisa ter jogo de cintura, precisa ter ideias que realmente venham de encontro aos anseios da população. Tenham buscado fazer isso, tenham buscado alternativas que possam impactar definitivamente na vida das pessoas. Eu estou muito entusiasmado, é uma experiência nova, nunca tinha sido prefeito, nunca tinha exercido nenhum cargo eletivo, foi a primeira vez que eu fui candidato. Eu tinha sido candidato em 2016, não consegui êxito. 2020 consegui, 2024 agora tive uma aprovação inédita na cidade, né? Então isso aumenta também e redobra a nossa responsabilidade, mas estou muito feliz e aí trazendo essa experiência, essas novidades aí para o estado do Ceará. E agradeço a vocês que fazem aqui o Sistema Verdes Mares pela oportunidade. Obrigado, prefeito, bom trabalho lá no município de Quixadá. Até a próxima. Até. Bem, estivemos com o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, e agora a gente vai fazer uma pausa. Na volta a gente fala das relações dos prefeitos com o governo do estado. Ponto Poder volta já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora, na volta das férias, a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Seja bem-vinda, Jéssica. Aproveitou bem o descanso? Olá, Wagner. Olá, você que nos acompanha. Olha, aproveitei, viu? Gente, todo dia de descanso pro trabalhador é bem-vindo, né? Ainda mais uns diazinhos aí de férias. Deu pra recarregar a bateria, né? Recarregar as energias. Inclusive, Kleber também voltando hoje, né? Nosso parceiro aqui voltando de férias também. Muito bem, todo mundo cheio de energia, né? Vamos embora. Jéssica, a gente conversou aí no primeiro bloco com o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, e a gente tem conversado aí com os prefeitos ao longo dessas últimas 2 semanas aqui no Ponto Poder Contexto, e o que fica muito evidente é a necessidade aí de parcerias entre esses prefeitos com o governo do estado. O recurso, de fato, ele é limitado, há muitas limitações, há muitas questões aí desses gestores, há muitas demandas para realizar e pouco dinheiro. Muito embora a gente tenha comentado
aqui também da força que os deputados e os senadores ganharam nos últimos anos com as emendas parlamentares impositivas, que isso facilita ali a comunicação, a relação com esses prefeitos, injetando recursos para a saúde, para as obras estruturantes também. Mas isso fica muito claro que mesmo com essa força das emendas parlamentares, isso não é o suficiente para esses gestores, né? Essa relação ali afinada politicamente, ela precisa ser alimentada, né, diariamente para que esses gestores eles consigam realizar, né, o que prometeu nas últimas semanas. É isso que a gente tem observado, né, Jéssica? Essa presença de fato dessa demanda junto ao governo do estado. Com certeza, Wagner. A gente observa, tá falando disso nesse momento, considerando as conversas que a gente tem tido com os atuais gestores, alguns que estão iniciando o segundo mandato nesse ano, outros que estão estreando aí à frente das gestões municipais. Agora, claro, é um discurso que se repete. Ouvimos esse mesmo tom dos gestores municipais há muitos anos. E o que a gente sempre está aqui comentando é essa situação, né? Aquela frase clássica, os prefeitos com o pires na mão, sempre junto do governo do estado, junto do governo federal, tentando recurso para poder viabilizar políticas públicas nos municípios. Hoje, as áreas que são, inclusive, mais dramáticas para qualquer gestão, e aí é saúde, segurança e educação, tem custos que são muito altos e repasses que tornam difícil, de alguma forma, a vida para esses gestores municipais, porque, por exemplo, quando a gente pensa em educação, a educação básica é responsabilidade dos municípios. Então, são os municípios que têm que custear aquela infraestrutura, garantir lá o funcionamento. Claro, aí vem recurso do governo federal para a merenda escolar, para o transporte, para o pagamento dos professores, tem o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, tem esse aporte e que, claro, não é um aporte que é feito porque, que legal, o governo federal ajuda ali os municípios, não é isso, é obrigação do governo federal ajudar, porque como a gente tem uma política que funciona nessa lógica federativa, os impostos são arrecadados no âmbito do município, no âmbito do estado, e ali no âmbito federal reúne tudo, e o governo federal é o responsável por também devolver, de certa forma, esse dinheiro. Mas hoje o que a gente escuta muito dos prefeitos é que esse dinheiro não chega na proporção que deveria chegar para os municípios. É muito apertado para os municípios darem conta de atender esses serviços básicos para a população, né? Especialmente aí educação e saúde, cada vez mais com apelo para a segurança. Então, toda hora a gente leva para os prefeitos mais cobranças. A gente tira aí pela conversa que a gente acabou de acompanhar com o prefeito de Quixadá, que é um dos 10 maiores municípios aqui do Ceará, bem no Sertão Central, ele que é um município com muito potencial de desenvolvimento econômico, né, que tem um trabalho para que o município consiga se desenvolver. Mas você vê aí, a gente vai cobrar o prefeito sobre aporte na saúde, construção de novo equipamento, quando que vai fazer concurso público, sabe, assim, uma série de questões que requer que essa prefeitura tenha dinheiro e que a conta está muito apertada. E aí teve essa chegada das emendas parlamentares, que há muitas questões sobre a falta de transparência, sobre a desigualdade do envio de recursos, sobre os critérios que são adotados para esse envio de recursos, mas a gente sabe que é um dinheiro que ajudou aí muita prefeitura a conseguir melhorar a sua infraestrutura urbana. Os prefeitos precisam de dinheiro e foi uma forma de o dinheiro chegar mais rápido, né? Isso fez com que algumas cidades até avançassem no curto período de tempo de uma forma mais intensa. Agora, é uma situação mesmo bastante desafiadora para quem é gestor público hoje. Jéssica, e essa questão aí do repasse que você falou, né? Tanto o fundo de participação dos municípios quanto o fundo de participação dos estados, esse recurso, às vezes a expectativa, os prefeitos dizem, olha, eu esperava que esse ano entrasse o mesmo que entrou no ano passado, então eu faço o meu planejamento pensando nesse recurso, mas muitas vezes vem até menos, né, do ano anterior. Então, assim, há um desequilíbrio, né, nas finanças
municipais por conta da incerteza da chegada desse recurso, né? Não da chegada do recurso completo, mas da quantidade do que vem, né? E às vezes isso acaba também trazendo prejuízo. O prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, no primeiro bloco, falou da questão do hospital, né? Da construção do novo hospital, que vai sair de 28 leitos para 100 leitos. São 18 milhões de reais a construção do hospital, 17 milhões é dinheiro do governo do estado, né? 1 milhão é a contrapartida do município, ou seja, isso fica cada vez mais evidente quando a gente fala inclusive de saúde pública, né, Jéssica? Diversos prefeitos têm essa demanda da construção de um novo hospital, aumentar a quantidade de leitos. Então, é uma demanda que você vê, se o governo do estado está mandando 17 milhões e a prefeitura está dando 1 de contrapartida, então você vê essa relação até de dependência mesmo para a execução de políticas públicas de uma demanda tão antiga do município, que era a construção de um novo hospital. É isso, a gente vê aí nesse caso de Quixadá e se repete em tantos outros municípios. Agora, aquela história que eu estava comentando também, vale reforçar. O Estado tem que entrar com esse recurso, porque o Estado é quem vai centralizar a maior parte dessa geração de riqueza, dessa reunião dos impostos mesmo. Assim, o Estado vai centralizar mais esse domínio dos recursos também. Então tem que estar ali próximo dos municípios para que as políticas públicas funcionem. Agora, o Estado não dá conta de atender no mesmo patamar município a município. Então a gente tem visto também ter esse fenômeno, por exemplo, dos consórcios, seja para gestão de equipamentos, aí a gente vê os consórcios de saúde, os consórcios de resíduos sólidos, para que os municípios também se ajudem e consigam dar uma estrutura ali de funcionamento dessas ações públicas. E tem uma coisa que é muito dramática para os municípios, principalmente quanto mais às vezes estão no interior, mais longe ali do centro urbano, da capital, que é essa geração de riqueza. Porque você vai ter municípios que vão ter bastante dificuldade, por exemplo, às vezes com uma cobrança básica de município, o IPTU. Sabe, vai ter uma dificuldade ali de fazer essa cobrança de impostos, vai ali a duras penas conseguir gerar empregos que não sejam empregos gerados dentro da estrutura do próprio poder público. Então a gente vê muito também essa situação das folhas de pagamento dos municípios, às vezes muito no limite, porque os municípios tentam ali abarcar o máximo de pessoas, que é para gerar emprego e renda. Agora, levar indústrias para gerar emprego para as pessoas, para que possa circular o dinheiro e para que a prefeitura consiga ter um mínimo de recursos para implantar ações como essa, assim, de você melhorar o seu atendimento na saúde, conseguir dar minimamente mesmo uma contrapartida, é realmente bem desafiador, né? Não, são bem poucos os municípios que a gente vê conseguir ter esse desempenho. Inclusive, eu estava lembrando aqui do governo do estado, que, né, só construiu o Hospital da UES com as emendas parlamentares, né, as emendas de bancada. A gente viu aquele apelo do então governador Camilo Santana para que os deputados e senadores enviassem esse recurso para a construção de um hospital. Claro que é um hospital que tem um impacto diferente, né, de um hospital do interior, um hospital muito maior, com muitos mais leitos. Então, na verdade, é uma outra estrutura, mas a gente pontua, né, aqui a necessidade também de pactuações e de auxílios de outros recursos para a execução de políticas públicas. Agora, Jéssica, um outro ponto aqui, a gente estava falando de execução orçamentária, né, de projeto, mas um outro ponto também que eu percebi desses gestores sempre quando a gente fala de política não quer se comprometer muito, não. A gente fala, olha, tem, sei lá, 10 nomes aí para o Senado, né, na base do governo, não é nem geral. Se você for contar todos, aí tem muito mais gente. Mas aí não, eu estou esperando aqui uma inclinação do governador, que o governador vai dizer. Ninguém gosta muito de se comprometer, não. Esperar aí os avisos, né, as orientações para o ano que vem, porque aí se algum prefeito acabar se antecipando ou defender algum nome que não seja ali de acordo com o que vai ser defendido pelo governador, e aí pode ter problemas aí no município, inclusive nessa parceria institucional que a gente tanto fala, né?
Rapaz, eu acho que a situação aí dos prefeitos quando o assunto é eleição é um negócio bem difícil, viu? Porque é essa história do Pires na mão, assim, ainda mais com o incremento das emendas, em que é o Pires na mão lá pro governador, é o Pires na mão lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, é pedindo dinheiro a todo mundo. E na hora de se comprometer, como é que fica isso? Claro que muitos dos prefeitos já têm essas relações políticas. Então, a gente vê, por exemplo, se a gente olhar ali para a eleição de 2024, a gente via vários municípios em que havia divisão dentro da base governista. Porque você tinha 2 deputados da base que em determinado município cada um apoiava um candidato a prefeito. E essa relação, ela vai se estendendo ali durante o mandato, porque esse prefeito precisa dessa relação com o deputado estadual, às vezes, para conseguir uma reunião com o governador. Tanto que quando o Elmano está recebendo os prefeitos, a gente sempre vê do lado a figura de um deputado estadual, de um deputado federal, que é mais próximo ali daquele prefeito. Quando eles vão para Brasília, tem essa figura do deputado federal também, ou do senador, que vai estar com eles, batendo na porta dos ministérios. Então, essas relações políticas, elas precisam existir para que os municípios consigam operar minimamente uma busca por recursos. E quando chega na eleição, que a disputa ali cega muito as pessoas, aí eu acho que a coisa aperta. Então, não me espanta que nesse momento eles se eximam, porque, gente, falta assim, mais de um ano ainda para a eleição acontecer de fato. Quem se coloca nesse momento corre risco de sofrer desgaste. Quem se coloca para ser pré-candidato. Aí imagina esses prefeitos que não são eles que estão disputando, sabe? Tem muita água para rolar. Eu realmente, assim, acho que eu faria até o mesmo, sabe? Se eu fosse uma prefeita, sabe, de uma cidade, eu evitaria esse desgaste agora para não ter perigo de gerar esse desentendimento. Agora, só estaria aquela máxima, né, Jéssica? Eleição só no ano que vem. Você me pergunta no ano que vem que eu digo. Essa frase aí, eleição só no ano que vem. E a outra coisa que é não, que eu tô trabalhando, que me elegeram foi para eu trabalhar, né? Fogo ao município. Agora, claro que isso, a gente vê o governo com ampla base mesmo, assim. Essa relação, essa falta de autonomia dos municípios, ela também gera que a gente tenha esses momentos históricos de hegemonia, porque os municípios vão depender do governo, não vão arriscar essa relação, e isso vai se converter em apoio. Um apoio que, claro, se retroalimenta, né? Um prefeito que em 2024 teve um apoio da base governista, o governador esteve lá fazendo campanha por ele já chega para uma eleição seguinte, quando esse mesmo governador for tentar uma reeleição ou for indicar alguém, ele já chega mais amarrado. E aí a gente vê passar o tempo e são poucos os casos que furam essa bolha. Que você tem um prefeito eleito de oposição, ou aqui é mais difícil ainda, faz tempo que a gente não vê esse cenário, que é um rompimento de linha política no âmbito estadual mesmo, né? Vai ficando mais difícil. Se tem prefeito da base que não quer falar, imagine prefeito da oposição, que é cada vez mais raro você ver um prefeito de oposição. Jéssica, hoje foi rapidinho, né? Muito obrigado aí pela participação. Estamos sempre às ordens e vou aproveitar para deixar o convite para acompanhar a live do Ponto Poder toda quinta-feira às 17 horas. E se você perdeu ao vivo, ela vai estar gravada lá no YouTube do Diário do Nordeste. Então, espero você por lá também. Até mais. Até semana que vem, Jéssica. Semana que vem a Jéssica tá de volta aí pra gente continuar comentando aí os assuntos da política aqui no Ceará. A gente vai fazer aqui um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar aqui de algumas situações judiciais que envolveram inclusive prefeitos no interior do estado. A gente vai receber a Ingrid Campos, nossa repórter do Ponto Poder. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5.
A gente vai receber aqui a repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos, especialista em prefeito, especialista em interior. Tudo bem, Ingrid? Olá, Wagner, a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Olha, a gente vai trazer uns flashes aqui, viu, Wagner? Sobre prefeitos, vereadores, vamos lá. Pois é, a Ingrid leu todos os processos aí de cabo a rabo e ela vai trazer aqui o que ela leu. Principalmente, Ingrid, sobre a questão aí do prefeito de Santa Quitéria, né? O Braguinha, a justiça cassou o mandato dele. Qual foi o motivo da cassação? Quais são os elementos aí que acabaram tirando o prefeito aí do cargo? Pois é, Wagner, até o momento a justiça parece convicta, né, dessa gravidade das acusações feitas já pelo Ministério Público sobre o Braguinha, né, e a eleição também do seu vice-prefeito, Gardel Padeiro, porque tudo isso tem uma relação forte, né, como argumenta o Ministério Público, com o CV, né, que é aquela facção carioca. E aí, ele foi agora cassado em primeira instância, né? Ele e o vice-prefeito foram cassados agora em primeira instância, na 54ª Zona Eleitoral do Ceará, por essa suposta ajuda do CV à campanha eleitoral deles, fazendo ameaças aí a candidatos, a eleitores e até a órgãos da Justiça Eleitoral, né? Tem alguns relatos aí, alguns testemunhos dizendo que alguns membros de facções criminosas ligaram para o cartório eleitoral ali responsável pela região de Santa Quitéria, ameaçando, né? Se não parassem com decisões, com atitudes contra o prefeito dos Manos, do CV, né? O termo que eles usavam, ia ter retaliações, né? Então, tudo isso foi juntado ali pelo juiz da 54ª Zona Eleitoral numa sentença de 90 páginas, sabe? Então, se você quer saber os detalhes mesmo, você acessa o nosso site do Diário do Nordeste ou você vai ler essas 90 páginas, além dos inquéritos no Ministério Público e na Polícia Federal, né, que também está investigando esse caso. Tem outras repercussões aí que a gente pode esperar. Então essa foi a repercussão eleitoral desse caso de Santa Quitéria e ainda pode ter uma repercussão penal, porque tem uma ação penal aí no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sobre esse mesmo assunto, né? Então, no âmbito desse processo agora, o Braguinha tinha sido preso, né? Nem chegou a tomar posse do cargo, tinha sido preso, foi para prisão domiciliar e agora recentemente o TRE liberou ele da prisão por causa de problemas de saúde, mas ele segue afastado do cargo, que está sendo ocupado agora pelo filho dele, o Joel Barroso, né, que foi eleito presidente da Câmara, enfim. E aí, com essa vacância, né, o presidente da Câmara é que assume a prefeitura. Tá tudo em casa, né, Ingrid? Exatamente. Agora sim, isso, claro, vai ainda render muito pela frente aí, questão jurídica, porque aí deve ter recurso, né, ainda tem muita questão aí, esse caso de Santa Quitéria ainda vai dar muito o que falar mais pra frente. Agora, mudando aqui de prefeitura, né, Ingrid? O Tribunal Regional Eleitoral, ele desaprovou as contas do prefeito e vice de Baturité, né, e determinou aí a devolução de R$160 mil. Conta aí o que aconteceu para essa decisão judicial. Pois é, né? Um peso aí no bolso do prefeito Herbeli Mota e do vice-prefeito Irmão Carlinhos. Então, o TRE viu que essa arrecadação de recursos de campanha foi feita em grande parte por meio de depósitos em espécie. E isso vai contra a resolução do TSE sobre o financiamento da campanha mesmo, né? O TSE autoriza essa arrecadação por transações em que sejam identificados os CPFs dos doadores, né? Por campanhas de financiamento coletivo ou cheque cruzado, nominal, desde que, né, seja acima ali daquele valor de R$ 1.064. E também do Pix, né? Mas não foi o caso. E aí a defesa chegou a argumentar que o doador, né, era identificado pelo CPF, né? Dava para identificar o doador e que essa falha não comprometeu a lisura, né, desse processo de prestação de contas e pediu aprovação com ressalvas, porque o erro já tinha sido detectado, né, pela Justiça Eleitoral e eles queriam diminuir o dano. Mas a Procuradoria Eleitoral e o TRE rejeitaram, né, essa argumentação e mantiveram a desaprovação das contas. E o que é que acontece? Além de ter
essa rejeição, digamos assim, eles vão ter que devolver R$160 mil ao Tesouro Nacional, né, que foi justamente esse dinheiro que eles receberam por essa via irregular, né, segundo a Justiça Eleitoral. Só um detalhe, Wagner, essa doação aí de R$160 mil correspondeu a 64% da receita de campanha da chapa, né? Então, não foi um mero detalhe, né, para a Justiça Eleitoral. Então, esse julgamento foi na última terça-feira, dia 6, o acórdão foi publicado na quarta, dia 7, e a defesa tinha dito pra gente, por meio de nota, que estava aguardando a publicação desse acórdão, né, para analisar os fundamentos da decisão e tomar as medidas cabíveis, né? Mas cabe recurso também, assim como a questão do Braguinha, né, que é outro objeto aí de discussão, mas aqui também cabe recurso e inclusive embargos de declaração no próprio TRE. Então essa discussão também deve ir aí para o TSE, se for o caso, né? E depois mesmo é que a gente vai ver os desdobramentos disso. Para quem não sabe aí o que é acórdão, né? É aquele texto final da decisão judicial que a defesa acaba aguardando, né, esse texto final, o que é que de fato a justiça decidiu, né, na decisão, a partir do que o texto, do que está lá no texto, aí a defesa vai trabalhar em cima daquilo do que está colocado. E a Ingrid também falou embargos de declaração, né, essa coisa meio jurídica, que é um recurso, né, que a defesa vai abrir recursos com contestações das mais diversas possíveis nas instâncias judiciais, tentando ali muitas vezes reverter a sentença. Agora, Ingrid, o Tribunal Regional Eleitoral ele manteve aí a cassação de vereadores do Progressistas lá de Bela Cruz aí por fraude à cota de gênero, né? O que é que aconteceu por lá? Pois é, Wagner, mais um caso aí que chega à justiça de fraude à cota de gênero, envolvendo essas chapas proporcionais, né? Em janeiro desse ano, em primeira instância, a justiça já tinha determinado, né, essa cassação, anulação dos votos, e aí agora em maio o TRE confirmou nessa decisão de primeira instância. É um caso aí que envolve uma possível fraude em 2 candidaturas femininas da chapa do PP à Câmara Municipal de Bela Cruz e que impacta diretamente os 2 vereadores eleitos pelo partido lá no município, né, que é o Franklin Mendes e o Serginho Ângelo. Eles também tiveram seus mandatos cassados e vale ressaltar, essa decisão não tem efeitos imediatos, porque cabe recurso, né? Eles vão apelar de fato a instâncias superiores, né? Como o PP informou pra gente por meio de nota, né? Vai recorrer. Isso também afeta os suplentes, né? Que com os votos anulados eles também não vão ter esse espaço aí na Câmara para, enfim, né, para ter essa oxigenação aí do partido na Casa Legislativa. E essas 2 vereadoras que teriam sido usadas, né, nessa fraude foram declaradas inelegíveis e o presidente do PP de Bela Cruz também foi declarado inelegível. Ele é o professor Fernando, ele foi candidato a prefeito também no município, mas foi derrotado. E ele é esposo de uma dessas 2 candidatas a vereadoras que, enfim, né, teriam sido essas candidaturas laranjas aí de todo esse caso. Então, a justiça analisou aí 3 elementos, né, com base nessa denúncia que chegou a eles, né, 3 elementos para classificar esse esquema todo como uma fraude à cota de gênero, que foi primeiro a votação inexpressiva, mas ela sozinha não diz nada, né? E segundo, o baixo valor disponível para elas na campanha, né? Uma teve R$120 e a outra teve R$103,50. Não dá para fazer campanha com um valor desse, né? Além do fato de uma delas ser esposa do presidente do partido no município, né? Então, também houve essa, digamos, ausência aí de campanha nas redes, né? Apesar de elas terem argumentado isso também ao longo do processo. Então, vários elementos foram analisados aqui e a justiça, de fato, confirmou essa decisão de primeira instância, né? Em segunda instância agora. E a gente vai ver se talvez o TSE reverte nessas decisões ou se mantém esse entendimento. São assuntos que a gente vai estar acompanhando o desdobramento, né? São assuntos que não se resolvem muitas vezes em uma decisão judicial, né? Como a Ingrid falou aqui, há muitos recursos ainda a se colocar pelas defesas em instâncias superiores e isso, claro, tem uma
uma repercussão no município, e a gente vai acompanhar isso. Ingrid, muito obrigado pela participação. Nada, Wagner, vamos para a próxima. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa para quem perdeu aqui na Verdinha através das plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só colocar lá no espaço de pesquisa .poder, copiar o link e mandar para quem você quiser. A gente vai ficando por aqui. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Cícero Paulo e Kleber Galvão, apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.